Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. E hoje tenho o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal, em que iremos debater alguns dos temas de interesse para a comunidade. Bom dia, João. Olá, Eva, bom dia. Bom dia, como estás? Está tudo bem, depois das festas do Natal e do Ano Novo. Aqui estou eu revigorado para o nosso trabalho na defesa do ateísmo em Portugal. Pronto para 2025, com as armas na mão, aquelas armas que já Camões dizia, que é a caneta. É verdade, preparadíssimo. Preparados. Neste episódio especial começamos com uma notícia ou curiosidade do mundo religioso, seja uma reviravolta nas tradições, eventos peculiares, notícias criticáveis, vamos explorar os temas que impactam a nossa sociedade. João, o que é que nos deve preocupar? Deixa-me começar pelas notícias lá de fora. No Reino Unido, saiu a notícia que no país de Gales foram identificados mais casos de abusos sexuais de menores, neste caso relacionados com a abadia de Calais, e essa localidade é conhecida já como a Ilha dos Pedófilos, segundo o que vem na notícia. E porquê? Porque agora várias pessoas, dezenas de pessoas, fizeram denúncias sobre o que teria acontecido há cerca de 60 anos, em que essas pessoas, enquanto crianças, foram abusadas por abades, por padres dessa abadia, mas também alegadamente por outras pessoas que não eram, mas que se faziam passar por abades para, dessa maneira, abusar sexualmente de menores. E aqui quero salientar duas coisas que são constantes ao longo destes relatos. Uma delas é estes crimes hediondos cometidos por pessoas que supostamente merecem confiança e a quem se recorre por uma questão também de segurança por parte das crianças e dos seus progenitores, dos seus educadores, e a quem lhes é retirada essa confiança, há uma traição de confiança quando se cometem esses abusos, por um lado. E outro tema que é recorrente é que na altura foram feitas denúncias. Foram feitas denúncias aos padres dessa abadia, foram feitas denúncias a professores, foram feitas denúncias a polícias, foram feitas denúncias à igreja, e essas denúncias foram descartadas. Portanto, é sempre a mesma coisa. Há denúncias, há uma tentativa de ocultação, primeiro de desvalorização e depois de ocultação do sucedido. E agora, como houve vários anos mais tarde, como houve várias queixas em simultâneo, por um lado, e por outro lado, porque a opinião pública está mais sensibilizada para este tema, foram feitas investigações ao caso. Portanto, os abusos sexuais dentro da igreja, dentro da religião, mantêm-se, mais uma vez, não só na Igreja Católica, por acaso é este o caso, mas vão para lá da Igreja Católica, é a religião no seu todo, e portanto estes casos continuam a vir à baila, e é bom que venham porque precisam de ser denunciados e precisam, os perpetradores precisam de ser julgados, em alguns casos demasiado tarde, porque alguns destes padres já morreram, já faleceram, portanto nunca foram a julgamento e não serão condenados, mas espero que nos próximos anos, uma vez que já há mais sensibilidade para este tema, que mais denúncias sejam feitas e que mais pessoas sejam julgadas pelos seus crimes. E acima de tudo, João, que as pessoas, que os paizinhos tenham esta noção antes de colocarem os seus filhos na mão de outrem. Exatamente. A grande, esmagadora maioria das pessoas que são violadas, sejam elas crianças ou adultas, o criminoso é alguém que essa pessoa conhece, sempre. Quase sempre. Conhece muito e confia. Conhece e confia. No caso das pessoas que estão envolvidas com entidades religiosas, tem a ver com a autoridade. Quanto maior é a autoridade percebida de uma determinada pessoa, neste caso a autoridade divina, de que a pessoa se reveste para dar ordens e aconselhar outros,
maior é a confiança que o crente lhe deposita. E, portanto, nunca se espera que aquela pessoa possa ser um criminoso. Isto não se aplica só ao abuso sexual, aplica-se ao abuso financeiro, aplica-se ao abuso psicológico. Uhum. E isto tem que ser, e é uma das razões pelas quais nós trazemos sempre este tema em todas as crónicas mensais. Isto tem que ser combatido a jusante do crime, tem que ser combatido pelas pessoas que têm que deixar de confiar neste tipo de autoridade. E não é só padres, já sabemos que não é apanágio da Igreja Católica e não é apanágio da religião, é uma questão da autoridade. Mas dentro da religião torna-se 1000 vezes pior, porque a religião implica que as pessoas sejam indoutrinadas desde crianças. É evidente que pressionam os pais a levar essas crianças à igreja e, portanto, tornam-se alvos fáceis. Mas uma coisa que eu achei interessante, quando tu me disseste, olha, vamos falar desta notícia, eu fui ao Google e escrevi Ilha dos Pedófilos. E fiquei um Infelizmente. bocadinho chocada, porque é uma de várias. Sim, isto é importante não só para nós ateus denunciarmos, mas é importante para os próprios religiosos para que vivam uma religião saudável, uma espiritualidade saudável, e não sofram este tipo de abusos, que são abusos de poder, ao fim e ao cabo. É discutível o que é uma espiritualidade saudável. É saudável estar na religião? Eu diria que não. Mas dentro da escolha que é ser religioso, ao menos não ser abusado, Exatamente. seja sexualmente, psicologicamente ou financeiramente. E atenção que a maior parte das pessoas são abusadas financeiramente pelas suas igrejas, sejam elas católicas ou outras. Pois, e por falar no que acontece no estrangeiro e por falar também nos abusos financeiros, a outra notícia que eu trago é que uma organização religiosa, Bhakti Marga, parece estar a vir para Portugal, pelo menos já começa a realizar eventos cá, nós também já os contactamos, já os conhecemos na Aldeia das Religiões, e um dos eventos que eles estão a organizar é uma espécie de retiro com bastante bem pago. Quando digo bastante bem pago, os valores brutos são elevados. Eu tenho aqui os preços, por exemplo, na situação mais barata, 3 noites 285 euros e 7 noites 500 euros, que não são valores por aí além, se tivermos em conta o valor por noite, mas o que eu trago aqui de interessante, relevante, que me chamou a atenção, foram os descontos que eles fazem, nomeadamente para jovens. E quanto mais jovens são, maior o desconto. Portanto, 25% de desconto para jovens de 16 aos 24, 75% de desconto para 16 aos 15 e 100% de desconto, ou seja, gratuito para crianças de 0 aos 5. Isso tem dois motivos, a meu ver. Por um lado, é para incentivar as famílias a aparecerem, não é? Porque não vão ter encargos financeiros com os seus filhos, mas por outro lado, há aqui a questão da doutrinação também, digamos que um incentivo para doutrinar os mais novos, sejam as crianças, sejam os adolescentes. Para além dos termos conhecido na Aldeia das Religiões, queria te perguntar se tu já tinhas ouvido falar desta organização. Não, olha, não conhecia. Fiquei a conhecê-los quando fomos à Aldeia das Religiões. Não sei se te recordas, Sim. estávamos a falar com a Ana, aquela conversa maravilhosa sobre a Pangeia e o dilúvio. E havia um rapaz que não saía de lá, que estava todo vestido assim à Buda. Isto é muito insultuoso dizer que ele estava vestido à Buda, mas eu não sei outra forma de descrever. Com umas coisas pintadas na testa, muito sorridente, com um ar assim muito pacífico, mas que não saía dali. E eu fiquei na dúvida se ele queria falar connosco ou com a Ana. Fiquei ali, não sabia. E depois não tivemos a oportunidade de irmos lá à casinha deles. Mas, depois de chegar a casa, começou-me a aparecer fotografias do evento. E com essas fotografias apareceu-me o perfil desse mesmo rapaz. E através desse perfil, fui ter à página desta organização. Sim. E à medida que o tempo foi passando, foi-me aparecendo cada vez mais conteúdo nas redes sociais. É uma questão de algoritmo. E eu fui procurando. E sou-te muito sincera, isto para mim é muito preocupante. Eles estão a ser investigados na Alemanha, mais uma vez escândalos de cariz sexual. E inclusivamente eu ouvi entrevistas a um senhor que foi violado, que diz que foi violado por este guru, e impressionou muito a forma como ele falou, porque, como tu sabes, eu fiz aquele podcast do Portugal de cultos, sobre seitas, e eu consigo identificar ali o comportamento de uma pessoa que realmente foi pressionada
a uma coisa que não queria fazer por uma questão de pressão de uma autoridade superior, de uma autoridade religiosa, e aquilo fez muita confusão, que eu senti mesmo ali muito sofrimento psicológico por parte daquela pessoa. Isto para mim é preocupante, porque na Alemanha estamos a ser investigados, então vamos para Portugal. Portugal é um sítio onde nós vamos passar despercebidos, onde é barato fazer a nossa operação e onde as autoridades não vão prestar atenção. Eu acho que isto é sintomático da falta de atenção das nossas autoridades. Aliás, no que diz respeito a este tipo de situações, tivemos outro caso há uns anos, que não foi assim há tanto tempo quanto isso, daqueles do Reino do Pineal. Recordas-te disso? Recordo-me, sim. Pois, são um comportamento de seitas que entram em Portugal, parece ser o caso, e concordo contigo quando dizes que há aqui vários paralelismos que podem ser feitos. A verdade é que não vão passar sem atenção, porque nós vamos estar atentos aos próximos desenvolvimentos e a ver o que é que acontece. Mas não basta, não é? Também têm que estar atentas As autoridades, claro, sem dúvida. Porque no caso do Reino do Pineal, o que aconteceu foi que as autoridades já atuaram depois de facto consumado. Em vez de haver uma atenção e uma ação preventiva, atuaram depois, já como foi demasiado tarde. Inclusive, faleceu uma criança, houve profanação de cadáver, foi por causa disso também que foram investigados. E foi um tema que acompanhei de perto, bastante perto. Estas organizações procuram pessoas com dinheiro. Procuram pessoas que queiram trabalhar, portanto, que sejam competentes e pessoas que tenham dinheiro. E tu consegues perceber pelo próprio website Sim. que eles têm que ter dinheiro. Estas produções gigantescas, isto tem que ter dinheiro. E o dinheiro não vem do trabalho do guru que não faz nada. E o site está com muita qualidade gráfica. Sim. Imensa qualidade. Portanto, atenção, eu gostava muito que nós tivéssemos a disponibilidade, acima de tudo, não só o dinheiro, mas a disponibilidade de participar deste tipo de eventos para percebermos exatamente o que se passa lá dentro. Não temos, mas se alguém que nos ouve estiver perto e quiser ir lá dar uma vista de olhos, mandem-nos uma mensagem de voz e ficamos sempre agradados com o vosso feedback e com as vossas mensagens. Passando então agora mesmo para as notícias de nível nacional, trago uma notícia de que a Câmara Municipal de Lisboa terá passado o antigo Cinema Império, onde atualmente a IURD faz, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, faz os seus encontros religiosos, propaga o seu culto. Terá passado, a Câmara Municipal de Lisboa, estava eu a dizer, terá passado as funções desse antigo Cinema Império de equipamento cultural para um equipamento religioso e terá aprovado obras que alteram o edifício. Isto, obviamente, choca-nos a todos, chocou-nos a todos dentro da Associação Ateísta Portuguesa, recebemos mensagens dos nossos associados e grande parte do choque foi pela notícia em si, em primeiro lugar, mas também porque está bem presente ainda na nossa memória o que aconteceu no Porto há uns anos, também quando tentaram passar o Coliseu do Porto para um centro religioso da IURD. E aí não tiveram sucesso nenhum e essa tentativa de vender o edifício foi revertida, felizmente. Infelizmente o mesmo não se passou em Lisboa. Mas eu fui investigar o que é que se tinha aqui passado e parece-me que terá havido, na realidade, um imbróglio autárquico. Estas são as novidades que eu tenho do que fui acompanhando desta ação e presumo que ainda possa haver mais novidades daqui para a frente, porque primeiro deixem-me tentar esclarecer o que aconteceu. O que terá ido à votação foi um processo urbanístico/arquitetónico e não uma mudança de uso como a notícia terá divulgado. Isso por um lado. Depois, ao analisar os documentos que foram à votação, eu fiquei na dúvida se o que esteve em causa foi uma cedência de espaço ou uma venda. Portanto, o que eu acho, o que interpretei foi que teria havido uma continuação da cedência desse espaço para fins religiosos. Que já tem esse espaço, já tem fins religiosos atualmente, portanto não houve uma transferência, uma transformação do que quer que tenha acontecido. Portanto, a linguagem não é clara. E depois também é importante mencionar que nessa reunião da Câmara Municipal de Lisboa foi uma reunião muito longa, que durou imensas horas, em que foram decididos e aprovados e votados diferentes projetos, e este foi um deles ali no meio, e portanto, dada a carga de trabalho, também poderá não ter sido feita uma correta avaliação do que estava em causa. Até porque quando eu confrontei algumas pessoas envolvidas no processo de votação, notava-se que havia uma grande confusão geral, inclusive do próprio Presidente da Câmara, que dada a pressão social que houve, até houve uma petição para reverter essa decisão, e ainda bem, quer dizer que a sociedade civil está bastante ativa,
essa petição teve bastantes assinaturas e, portanto, houve uma tentativa de voltar atrás e de reanalisar. O Presidente da Câmara propôs e comprometeu-se a reanalisar a proposta e tentar ver se houve que mal desentendidos é que houve aí no meio e tudo isso. Mas, no entanto, o que eu quero salientar com esta notícia é que a mobilização da sociedade civil é muito importante, tanto neste caso em concreto, que fez com que o caso fosse reanalisado, por um lado, mas também o que aconteceu no Porto há uns anos, em que se impediu a venda do Coliseu do Porto para fins religiosos, no geral, e para a IURD em particular. Tu, como viveste no Porto, tens isso em memória, certo? Mais ou menos. Isto foi em 1995. Eu nasci em 85. Portanto, eu tinha 10 anos na altura e não fazia ideia do que se passava. Portanto, não te consigo dar memórias minhas dessa altura. Consigo-te dizer que quando fiz o Portugal de Culto mais uma vez, e hoje nós estamos a falar imenso de seitas, por isso é que vem à baila tantas vezes o Portugal de Culto. É verdade. Eu fui estudar esta matéria por causa da IURD e, aliás, nesse episódio em particular, fui visitar com o meu companheiro, Luís Gomes, o meu companheiro de podcast. Fomos visitar uma IURD, lá perto de minha casa, até porque na altura vivíamos os dois até muito próximos de uma IURD. Uma coisa que eu achei interessante na altura é que já não vês escrito IURD em lado nenhum. São Centros de Ajuda da Universal, porque foi necessário, por causa deste tipo de imbróglio, mudar o nome, ou mudar a forma como tu dizes o nome da IURD, mas é tudo IURD na mesma e eles estão aí cheios de força. Portanto, não tenho memória dessa altura, mas tenho memória do podcast que fiz, do episódio que fiz naquela altura. E uma das coisas que nós fazíamos era ir aos arquivos, inclusive da RTP, para vermos o que é que se tinha passado naquela altura. E eu devo-te dizer que gostava que hoje em dia as pessoas se mostrassem tão aguerridas em fazerem manifestações como foi feita esta manifestação em 1995. É um mar de gente em frente ao Coliseu a não deixar que isto aconteça. E esta filmagem está ainda disponível nos arquivos da RTP1, portanto quem quiser ver ainda consegue ver. E sei que na altura, inclusive, houve uma grande pressão não só do povo, mas de pessoas famosas, como é o caso do Rui Reininho e do Abrunhosa, que na altura se passaram completamente. Mas quando eu digo passaram-se, linguagem muito forte, muito direta, e aqui não entram, e não entraram mesmo. Hoje em dia nós não temos este tipo de ação civil, social, como tínhamos em 1995, e acho que seria de nos impormos um bocadinho mais. É o espírito do Norte, é chegar ali, as pessoas não entram e acabou. É verdade. E acorrentaram-se à porta e tudo para não deixar ninguém entrar. Acorrentar. Não, eu tenho isso na memória e também quando isto surgiu nas notícias também estive a rever precisamente essas imagens Alta pancadaria. de investigação jornalística. Sim, e teve de intervir o Presidente da Câmara e tudo, garantir a segurança do senhor que estava lá dentro. Mas sim, houve Pedro Abrunhosa algemou-se, ele próprio algemou-se na altura. Pessoas altamente indignadas, e concordo contigo, é impressionante o mar de gente naquela rua. É impressionante tudo aquilo e conseguiram. Impressionante no bom sentido. Sim, conseguiram, sim. Hoje em dia é mais difícil, não é a primeira vez e não será a última que a IURD toma conta de espaços destes. E vai continuar a acontecer porque são instituições com imenso dinheiro. Eles conseguem comprar. E de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem dos crentes que continuam a dar dízimos de 10%. E atenção, primeiro pagas à igreja e depois é que pagas ao Estado. O dízimo é cobrado sobre o teu valor bruto de ordenado e não líquido. Eu acho que isto é muito interessante. Primeiro Deus e depois o Estado. É muito preocupante, sim. Sim, não, é que falando em mobilização da sociedade civil, algo que nos tem mobilizado a nós na Associação Ateísta e a outras associações congêneres é precisamente a defesa da laicidade. E é sobre a defesa da laicidade que venho aqui falar de vários ataques à laicidade que acontecem frequentemente. Portanto, nós somos um Estado laico pela Constituição, isto que fique claro. E o que isto significa é que há uma separação da Igreja do Estado e não uma cooperação como alguns agora querem fazer passar, propagar, e têm feito várias vezes através da comunicação social, através de cursos que dão. Estou a pensar no caso do Bacelar Gouveia, estou a pensar, por exemplo, no que disse a provedora da RTP há pouco tempo.
Laicidade não é cooperação. Laicidade é separação entre Igreja e Estado. E nós não podemos, nós cidadãos, não é nós a Associação Ateísta só, nós cidadãos enquanto coletivo, não podemos deixar que se apropriem de um termo e que o transformem na maneira que querem. E isto é uma batalha minha e de muitos outros que defendem as mesmas causas, que não vamos deixar que isso aconteça. E vamos ser veementes, vamos ser vocais na defesa da laicidade. Este é o meu compromisso. Tenho feito, vou continuar a fazer e, se for preciso, serei mais incisivo, porque isto é extremamente importante. Então vamos lá ver o que é que sai nas notícias sobre este tema. Um dos nossos associados fez-nos chegar que, através de uma notícia da Rádio Campanário, que salienta uma rádio religiosa, católica, portanto não seria esperado outra coisa que não divulgassem eventos, acontecimentos da Igreja Católica. Então houve uma procissão da Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, mas nessa procissão, que tem toda a legitimidade de ter lugar, podemos concordar ou não com a ocupação do espaço público, mas o que é criticável é que nessa procissão estiveram militares, portanto forças do Exército, presentes, patentes, tiveram bombeiros, tiveram estudantes, forças equipas da sociedade civil presentes em representação das suas organizações, quando deveriam estar, se quisessem estar presentes, seria só a nível individual. O caso dos militares, que são uma força do Estado, em que estavam fardados, estiveram presentes quando, seguindo o princípio da laicidade, não deveriam ter estado. Isto é mais um dos casos de ataque à laicidade que existem. Mas, se fosse apenas isto, durante o mês de dezembro, estaríamos nós bem. Mas não, aconteceram outros casos. Principalmente vindos de cima. Quando os maus exemplos vêm de cima, então ainda temos de estar mais atentos à situação. Porque surgiu uma outra notícia em que o Papa pedia uma laicidade saudável. E o que é que se pode entender por laicidade saudável? Então fui ver fui abrir a notícia, li e encontrei aqui vou citar a resposta do Papa sobre a sua definição de laicidade saudável. E ele diz, e passo a citar, uma sã laicidade significa libertar a religião do peso da política e enriquecer a política com os contributos da religião, mantendo a colaboração entre ambos. E mais uma vez temos aqui o termo colaboração, cooperação entre ambos, mas que não faz sentido dentro do conceito de laicidade, que é de separação, e volto a frisar isto. Mas o que me choca mais, e acho que é isto que nos deve fazer pensar o que é que eles querem entender com isto, e o Papa é claríssimo quando diz que a política não se deve meter na religião, mas a religião deve influenciar a política. Isto é claro, isto é transparente, isto está a ser feito e está a ser dito às claras. É que não há uma tentativa de passar por baixo, como quem não pretende a coisa, passar despercebido. Não, eles dizem isto, é claro, é o responsável máximo da Igreja Católica a afirmá-lo, a afirmar a sua missão e os seus objetivos a alcançar. E isto continua ainda mais longe, porque cá em Portugal, o América Guiar foi ao Congresso do PCP. E quem diz ao Congresso do PCP diz os contactos que manteve com outros partidos. E o que eu sei, que eu tenho conhecimento com outros partidos. Pronto, eu conheço alguns, principalmente com os partidos de esquerda, mas também surgiram notícias com partidos de direita. E volto a dizer, se isto ficasse por aqui, já era mal o suficiente, mas houve mais. Então, em Loures, onde foram feitas obras nos últimos anos a propósito das Jornadas Mundiais de Juventude, o que era antes um parque de contentores, agora tem uma nova designação, foi remodelado e tem uma nova designação, que é o Parque Papa Francisco. Mais uma vez, tentar aqui colocar no espaço público, porque é o nome de um espaço público, designações religiosas. Portanto, não há os símbolos, mas dar um nome de uma figura religiosa a um espaço público é também ostentar publicamente um símbolo. O nome é um símbolo. Isto não é por acaso. Sabes que eu, em relação a isso, tenho sempre a mesma questão, que é, vamos dar o nome de uma pessoa que foi muito importante a um determinado monumento, a uma determinada rua, a um determinado edifício, não interessa. Vamos dar este nome daquela pessoa a este espaço público. Porquê? Porque a pessoa fez determinada coisa muito boa para a sociedade? Então tanto me faz que seja padre, que seja bispo ou que seja uma pessoa laica. Porque fez esta ação. É cerca disto. Outra coisa completamente diferente é, vamos dar o nome de Papa Francisco ou do Padre Joaquim das Couves a esta rua, a este parque, porque é o Papa, porque é um padre.
Bem, ser padre para mim é mau, não é? Mas ser padre não é fazer alguma coisa de bom. Claro. Não é. Ser papa, só porque é papa, já tem direito a ter um nome num monumento. É ridículo. É a mesma coisa que eu dizer assim, olha, está bem, eu sou da direção da Associação Ateísta Portuguesa e tu és presidente da associação. Portanto, bota aí o nome do João Monteiro Faz Favor numa rua de Lisboa. Isto não cabe na coisa Mas nenhuma. eu era o primeiro a sugerir que houvesse uma rua Eva Monteiro. Pois, mas a diferença é que mas nós já estamos a fazer exato, alguma coisa. é isso. Nós andamos aqui a trabalhar de borla, não andamos a mamar como eles. Eu fico muito chateada, desculpa. Sim, Eva, mas tens razão, é que dar um nome só por causa da função que a pessoa ocupa e não pelo contributo que deu, que é o que tu estás a dizer, estamos perfeitamente de acordo. Devia ser pelo contributo e não pela profissão que exerce. Exato. É almirante. É almirante, raio que o parte. Quero lá saber que seja almirante. É a mesma coisa, seja qual for a área. Não me interessa se a pessoa... Então, quer dizer, um CEO também tem que ter ruas em seu nome, porque é CEO, porque é dono de uma empresa, é a autoridade máxima dentro da empresa que ele próprio criou, e é por isso que vamos dar nomes das pessoas a parques e ruas. Isto para mim é ridículo. Contigo. Mas antes de passar, é que se isto tudo que nós mencionámos já nos causa indignação, já nos causa estranheza, alguma revolta até, isto ainda continua, porque o próprio Américo Aguiar voltou a ser alvo de notícia ao exortar os parlamentares a equacionar uma amnistia no contexto do Jubileu 2025. Portanto, uma vez mais, temos aqui a Igreja, que é a Igreja Católica, ou seja, uma das religiões, não vemos as outras religiões a pedir isto, nem a ter esta voz como a Igreja Católica tem, a envolver-se agora não só na política, mas também no meio judicial. Portanto, separação de poderes para quê? Separação entre política e religião aonde? Isto é que nos deve fazer pensar, porque se agora é para. Se a Igreja agora chega a pedir absolvições e isenções e amnistias, e isso tudo que aparentemente para fora parece uma coisa boa, parece uma coisa pacífica, parece uma coisa benévola, que é que nos garante que daqui para o futuro não venham pedir o contrário, condenações? Quer dizer, é o envolvimento, e cá estamos na Inquisição, eu não quero ir muito longe, mas para quem tem uma memória histórica e para quem estuda história, isto é muito preocupante. É muito preocupante. João, já discutimos isto várias vezes no contexto das seitas e hoje esta crónica transformou-se numa crónica de seitas acidentalmente. Mas uma das coisas que nós vemos numa seita, assim como num relacionamento abusivo, num casal, em família, é que a pessoa que é abusiva, o narcisista que é abusiva, nunca começa por te dar duas chapadas. Aquela pessoa vai começar pelo love bombing. Tu és o maior, pá. Tu és incrível. Nunca conheci uma pessoa como tu. Daqui a 2 semanas eu vou-te pôr um defeito. Daqui a 2 meses vou-te pôr 2 defeitos. E daqui a 2 anos estou-te a bater. E tu não sabes como é que chegaste lá. Este é o mesmo processo que seguem as religiões. Primeiro é tudo amor, é tudo carinho, ai Deus ama-te. Depois vêm as condições, vem a escrita pequenina no fim do contrato. Deus ama-te se, quando, em que circunstâncias? E entram essas circunstâncias. Portanto, esta é a fase do love bombing. Esta é a fase de dizerem, vamos ter todos amor e paz e carinho, vamos soltar os prisioneiros. Olha, como dizia a Susana no nosso grupo do WhatsApp da associação, quando foram os delfins a pedir para soltarem os prisioneiros, ninguém quis saber. Mas se vier o Américo Aguiar, já tem outro peso. Daqui a uns meses, daqui a uns anos, não me admira que afinal já queiram depois dar ordens naquilo que não será tão positivo. No entanto, o que me preocupa com esta questão das amnistias foi o que aconteceu durante as Jornadas Mundiais da Juventude, em que também houve amnistias e processos que estavam a ser analisados as pessoas envolvidas foram amnistiadas e portanto nem sequer houve uma avaliação para haver uma condenação ou não. E nós temos alguns casos por membros da Associação Ateísta que nos transmitiram, que os afetaram a eles e que viram que os seus casos não foram analisados convenientemente porque as pessoas em causa foram amnistiadas. Que ficamos de esclarecer. Quando uma amnistia é depois de estares, depois de transitado em julgado. Não é chegar aqui, a amnistia não vamos ligar nenhuma a nada. Vamos passar tudo à frente. Não é assim, é para quem já está transitado em julgado. Pronto, mas em alguns casos foi isso que aconteceu. Alegadamente, e é isso que também estamos dentro da Associação Ateísta a analisar. Mas pronto, e por isso é que me preocupa
e por isso é que isso me preocupa. Mas preocupa-me também, ainda antes de passar à próxima notícia, outra causalidade, é que por causa da influência da religião, não só na política, mas na sociedade civil e nos serviços públicos, as grávidas dos Açores, isto foi a notícia que saiu e que nós já temos mencionado, temos vindo a acompanhar, as grávidas dos Açores que querem praticar a interrupção voluntária da gravidez, que é um direito que têm, está na lei, não estão a fazer nada contrário à lei, não é nada criminoso, é um direito que têm. Não conseguem fazer nos Açores e têm de vir ao continente para o conseguir fazer. Isto porquê? Por causa dos médicos alegarem a objeção de consciência. Mas nós podemos dizer, ok, mas os médicos têm esse direito. A questão é que, por trás desta objeção de consciência, há um movimento católico conservador muito forte. Existe a Associação dos Médicos Católicos que está precisamente a promover essa objeção de consciência entre a classe médica, entre as pessoas entre os médicos que têm a capacidade profissional de exercer a interrupção voluntária de gravidez às grávidas que assim o desejem. Portanto, há aqui uma influência nociva, perniciosa da religião nos direitos das pessoas. Como isto foi analisado por ti muito bem num dos últimos episódios do nosso podcast. O que é que tens a dizer sobre isto? Olha, uma das coisas que a Patrícia me disse nesse episódio sobre a interrupção voluntária da gravidez e que nunca mais me saiu da memória é: os médicos têm várias escolhas. Quando se declaram objetores de consciência, têm várias escolhas. Podem declarar-se objetores de consciência em todos os casos em que a mulher necessite de uma interrupção voluntária da gravidez. E normalmente, o único motivo que eles dão, ou a única opção em que eles fazem o TIC, é quando é uma escolha da mulher. Portanto, em todas as outras circunstâncias, se colocar em risco a vida da mulher, etc., se for violação, etc., eles não se importam de interromper a gravidez. Mas, se for uma escolha da mulher, aí espera lá, que tu não podes escolher. O teu corpo, as minhas regras. O teu corpo, a minha vontade. Isto é o que se passa em Portugal, porque estes médicos, muitos deles, estão dispostos a interromper a gravidez noutras circunstâncias, exceto quando é a escolha da mulher. Agora, o que é que eu coloco aqui em causa para todas as pessoas que são objetoras de consciência por causa da religião? Meus senhores, se é a vontade de Deus que uma mulher engravide, também é a vontade de Deus que uma mulher seja violada e engravide por causa disso. Também é a vontade de Deus que a mulher morra para dar à luz um nado morto. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que as pessoas morram de cancro. Então parem de tratar as pessoas. Então a vossa profissão não serve para nada. Se a vontade de Deus é o que rege a vida do ser humano, deixem de ser médicos. Deixem. Todos. Não servem para nada, porque é a vontade de Deus. Deixem que Deus resolva tudo na vida do ser humano e morremos todos. Por que não morrermos todos? Como morríamos há 1000 anos atrás, porque não havia cuidados médicos. A medicina contraria aquilo que as pessoas entendem como vontade de Deus, senão nós não sobrevivíamos até aos 100 anos como sobrevivemos tantas vezes no ser humano atual. Por isso, meus caros, ou são médicos ou são crentes. Se são crentes, não vão para o hospital, vão para a igreja. E a igreja que vos cure. E a igreja que vos dê emprego também, em vez de serem médicos. Esta é a minha posição. Não é a posição oficial da Associação Ateísta Portuguesa, nós não temos que ditar o que é que um ateu pensa sobre a IVG, mas eu, como pessoa, acho que tenho que ter a minha posição e ela é muito forte acerca disto. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Eu concordo contigo e acho que, como qualquer profissional, deve ser capaz de separar o que são as suas convicções religiosas da praxis da sua atividade profissional. É tão simples quanto isso. Se está aprovado por lei que a interrupção voluntária da gravidez é possível e é um direito que assiste às mulheres e aos casais, então que assim seja feito e que seja praticado e que se criem condições
para que os objetores de consciência não estejam nesses serviços e que outros profissionais possam exercer, possam possam colocar em exercício o direito que as mulheres têm. Posto isto, temos estado aqui a falar da questão dos ataques à laicidade, e a mim parece-me, quando eu começo a pensar nas causas de porque é que a religião, principalmente a religião católica, está-se a meter tanto nos últimos tempos na parte da política, na parte da justiça e tudo isso, parece-me que será porque está a perder poder, está a perder influência, e está a perder influência porque está a perder crentes. E é mesmo isso que surge numa outra notícia, que diz que estruturas territoriais estão a esmagar as possibilidades de evangelização. Isto diz, mais uma vez, o Dom América Guiar. E com números concretos, passando isto a números concretos, quer dizer que em Setúbal houve uma perda de fiéis de cerca de 31%, e o que isto quer dizer em termos de números brutos é que perdeu cerca de 10 mil fiéis entre 2001 e 2024, sendo que destes 10 mil, 7 mil foram só entre 2014 e 2024, ou seja, na última década perderam 7 mil fiéis dos 10 mil que perderam desde 2001 até agora. Ou seja, muita gente tem perdido muitos fiéis, e tem perdido muitos fiéis rapidamente. E depois uma outra notícia dá-nos a entender que, em particular, estão a perder jovens. E isto vai ao encontro de algo que também já falámos aqui num episódio anterior. O que me vem reforçar a percepção que temos é que os membros da igreja que existem estão muito envelhecidos, e relembro o que mencionei num episódio anterior, numa precisão que aconteceu aqui perto da minha casa, em que o número de fiéis era diminuto. Nunca vi uma precisão tão pequena. Até nas aldeias as precisões são maiores, muito maiores do que se viu aqui na cidade de Lisboa, e das poucas pessoas que lá estavam, quase todas eram de uma idade extremamente avançada. Não havia crianças, a idade das pessoas era de 50, 60 anos para cima. E, portanto, não só é uma população envelhecida, não tem jovens, como as pessoas que vão à igreja, os que se dizem os crentes ativos, participativos, são diminutos. Portanto, há menos pessoas também a irem à missa e a viver toda a vivência religiosa. E, portanto, sentem que estão a perder poder, estão a perder influência, estão a perder notoriedade, e precisam de se mostrar ativos de alguma maneira, que existem e que têm razão de existir, e é por isso que têm tido estas iniciativas mais recentes e que são contrárias ao princípio da laicidade. Sabes que eu interpreto isso de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, a questão de se poder evangelizar. Este é um direito que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. As religiões ou as organizações religiosas têm o direito de evangelizar, e eu estou absolutamente contra esta lei. E é uma das razões pelas quais eu tenho que saudar e sublinhar o papel da Associação República e Laicidade em Portugal, porque combatem a lei religiosa tal como ela é neste momento, e porque tem uma excelente campanha contra a concordata em Portugal. E eu digo que discordo completamente desta lei por um motivo. Tu professares a tua religião, é contigo. Queres acreditar no Pai Natal, no Coelhinho da Páscoa? Fantástico, vai em frente, que sejas feliz. Mas não me faças engolir o Coelhinho da Páscoa, porque eu não tenho fome e não quero nada disso. Eu não quero ser evangelizada, e eu não quero que me toquem à campainha ao domingo de manhã a dizer que são as testemunhas de Jeová que me vão salvar a alma. E eu não quero que a Igreja Católica me entre pelos olhos adentro em tudo o que eu faço na minha vida. Isto devia ser absolutamente proibido. As pessoas podem professar a sua fé, são livres de procurar uma fé, de quererem ser influenciadas por uma fé, mas não deviam poder, mas não deviam poder, as igrejas, as organizações religiosas, evangelizar e espalhar a sua fé. Porque isto é contra os meus direitos. Eu tenho o direito a não ser influenciada e a não querer ser influenciada. E a não ser importunada também. Absolutamente. Mas porquê? Agora a moda das testemunhas de Jeová é terem aqueles carrinhos ambulantes que metem nas esquinas e estão ali. Pronto, estão ali à espera que alguém os aborde. Não tenho nada contra isso. Tenho muito contra a forma como a organização das testemunhas de Jeová obriga as pessoas a estarem ali. Isso é outra questão. Agora, se a pessoa quer estar ali,
à espera que passe alguém que esteja curioso e que leia e não sei o quê. Pá, tudo bem, mas não me estão a abordar, não me estão a dizer, olha, venha cá que eu tenho que lhe dar aqui um panfletozinho. Desde que não façam isso, por mim, ok, não estão a violar o meu espaço pessoal. A outra forma como eu interpreto isto é o seguinte: temos menos jovens crentes, mas atenção, porque quando começamos a destilar a religião, o que sobra é uma aguardente muito pura. Ou seja, quanto menos crentes tivermos, mais fanáticas essas pessoas vão ser. E isso terá depois consequências no futuro. Sim, concordo contigo. Os que ficam são aqueles mais fervorosos. E, por outro lado, quando alguém fervoroso vê o seu grupo a ser diminuído em número, tem tendência a mobilizar-se mais também e a ser mais agressivo na defesa dos seus valores e princípios. Isso é algo que nos deve preocupar, sim. Tens mais alguma notícia para nos apresentares hoje? Sim, queria trazer aqui um bocadinho mais de ânimo e de alegria a estas nossas notícias, e queria saber a tua opinião sobre elas, claro, porque a Grimes, uma artista canadiana e ex-companheira de Elon Musk, disse que deixou de fumar por causa da religião, ou seja, sentiu a necessidade de abraçar a religião para poder deixar de fumar. O que é que tens a dizer sobre isto? Amiga, considerando que eles te pedem 10% do teu ordenado, eu aconselhava-te o Champix. Foi o que eu tomei já há muitos anos, já vai para 7 ou 8 anos que comecei a tomar essa medicação. Tomei essa medicação. Eu acho que na altura foram para aí 2 ou 3 meses que tomei a medicação e teve um custo, na altura, que agora já deve ser superior, de 100 ou 200 euros. Amiga, é mais rápido, querida, e não te dão cabo de outras coisas na tua vida. Aconselhava, vais ao teu médico de família, dizes que queres deixar de fumar e eles ajudam-te. Há drogas para isso, querida, não é preciso. E eu tenho a certeza que ela não estará contra tomar drogas. Por isso, certamente que será uma opção um bocadinho mais viável. Da minha parte, Champix funcionou, que foi uma maravilha. Não somos patrocinados pelo Champix, mas se alguém nos quiser patrocinar, estamos sempre prontos também a receber doações na Associação Ateísta Portuguesa. Acho isto ridículo. Acho isto completamente fora de tudo, mas eu tive que abraçar a religião para deixar de fumar. Ok, pronto. É que eu nem vejo aí qualquer nexo de causalidade, não, é algo que não é racional, não percebo, não, enfim. Diz ela que é vergonhoso, mas foi a única solução. Mas não está pronta para abandonar o paganismo. Querida, eu acho que tu não sabes o que é que és da vida. Mas esta procura pela felicidade é uma coisa que nos compete a todos e eu espero que ela chegue a conclusões um bocadinho mais racionais de futuro. Sim. E tu, que notícias é que encontraste também que sejam relevantes de comentar? Não posso dizer que seja muito relevante, no sentido em que não é muito prevalente. Ou melhor, se calhar até é prevalente. É uma coisa que nós não temos tendência a dar tanta importância, mas que não deixa de ser geral, comum na sociedade portuguesa. O português gosta de se precaver. Ora, Deus é quem me vai dar a salvação eterna, mas enquanto cá ando, se calhar procurava ajuda com o outro amigo. Vamos acender uma vela a Deus e ao diabo, que é para ver se a coisa lá vai. Então temos aqui uma notícia do JN, cujo título é este: Família de falsos videntes sacou 300 mil euros com promessas de quebrar maus olhados. Em primeiro lugar, gente, então somos 80% de católicos ou não somos católicos? Somos católicos, não acreditamos no mau olhado. Porque os outros são ateus, não é? Nós somos ateus, portanto, também não acreditamos. Como é que há tanta bruxaria em Portugal se eles são todos tão católicos? Não percebo. Outra coisa é falsos videntes, jornal de notícias. Como assim falsos videntes? Notícia relevante seria encontramos um vidente verdadeiro. Isso seria uma notícia de relevo em Portugal. 300 mil euros é muito dinheiro, mas eu diria que não será assim tão raro quanto isso, que as pessoas saiam prejudicadas deste tipo de visitas aos videntes. Meus senhores, são todos falsos. Nenhum deles consegue fazer nada do que diz. A diferença é burla em que sentido? Se a pessoa acredita que está a ajudar o outro,
que está a prestar um serviço, não é burla. Se a pessoa não acredita e faz aquilo só por dinheiro, já é burla. Como é que nós sabemos se a pessoa acredita ou se não acredita naquilo que está a fazer? Como é que nós destrinçamos o que é burla e o que não é burla? Como é que a PJ investiga uma coisa dessas? Eu não sei. Pois, verdadeiros videntes não existem, videntes. Existem pessoas que se dizem videntes, mas são burlões. São burlões. Não sei o que é dizer. Relativamente à questão que tu colocaste da PJ, é muito simples. É garantir que, e isto é válido para os videntes como para outras práticas, é garantir se determinada prática, serviço prestado, funciona ou não. Se não funciona, não pode ser legalizado. Mas como é que tu sabes que funciona? Eu digo-te assim, olha, a tua mulher saiu de casa e eu vou fazer um bruxedo e ela volta. Pode acontecer que ela volte. Ou seja, por mero acaso ou porque repensou a sua escolha, se calhar até volta. E tu dizes, não, mas foi bruxedo. Não há forma de verificar nada. Porque as coisas também podem acontecer por mero acaso. E depois temos a questão da leitura a frio, não é? Eu digo-te que há uma grande probabilidade da relação reatar. Se calhar eu só estou a fazer uma análise acertada da experiência do tipo de relação que terá a probabilidade de reatar. Se eu consigo perceber que a relação é doentia e que a relação é abusiva, quase te garanto que vai reatar. Porque reatam normalmente 1000 vezes. Por isso, há muitas coisas em que eles acertam. Claro que acertam, porque normalmente são pessoas que estão muito habituadas a lidar com pessoas. Claro. E que as sabem ler muito bem. Por isso não há possibilidade de verificares o que é que funciona e o que é que não funciona. Porque depois vais ter que extrapolar isso para toda a religião, para todo o pensamento religioso. Isso é muito perigoso para instituições como a Igreja Católica. E é por isso que a Igreja Católica não combate os videntes. Senão teria que combater Fátima. Especialmente para essas religiões. Mas tu começaste, eu ia dizer que nós somos melhores do que isso porque somos racionais e conseguimos racionalizar uma determinada situação, tal como tu fizeste agora, e apresentaste várias razões para analisar o caso. Indicaste o exemplo da leitura a frio, da existência da leitura a frio, da possibilidade de com isso interpretar as reações das pessoas. Há várias maneiras de nós percebermos porque é que a evidência não funciona. E qualquer pessoa racional, isto aprende-se, isto pode-se explicar, há aqui uma atividade pedagógica que pode ser feita de modo a que as pessoas não recorram a esse tipo de serviços quando sentem necessidade. E eu quero salientar aqui quando sentem necessidade, porque normalmente são pessoas com uma necessidade em particular que recorre a esses serviços, e são pessoas que estão num estado de fragilidade enorme. E, portanto, isto também é um abuso sobre essas pessoas. As pessoas estão a ser utilizadas, estão a ser usadas para lhes ser retirado dinheiro sem lhes dar uma solução concreta, objetiva e real. Aqui é esse o problema. Enfim. E basta ver logo o início desta notícia. Uhum. A família atacava essencialmente nas imediações de hospitais e clínicas e tinha como alvo vítimas emocionalmente fragilizadas por doenças que as afetavam ou que colocavam em risco a vida de familiares próximos. Isto é, como dizem os americanos, textbook. Isto é completamente típico da ação de um burlão espiritual. E é preciso ter muita atenção a isto. Uma coisa que me deixou feliz com tudo, um pormenor positivo nesta história, é que, ao contrário do que se passa com as notícias relativas à Igreja Católica, quando fui ver os comentários nas redes sociais acerca desta notícia, aí, caraças, já estava toda a gente a dizer, mas que videntes, mas as pessoas é que merecem cair nestas coisas porque não deviam acreditar. Ao menos nesta área já há mais pessoas que recusam este tipo de burla. Relembrar, contudo, que estas pessoas são vítimas e não devemos culpar as vítimas. Feitas as notícias deste mês, João, que livro nos trazes para apresentar aos nossos ouvintes? Nestas férias estive a ler um livro intitulado A História Negra dos Papas, Perversões, Assassínios e Corrupção no Vaticano, da autoria de Brenda Ralph Lewis. Este livro pode trazer algumas memórias a quem assiste ao nosso programa, porque eu já o mencionei em episódios anteriores,
quando mencionei os títulos dos livros enviados, partilhados, oferecidos à Associação Ateísta para a constituição da Biblioteca Ateísta em Portugal. E este foi um dos livros cedidos, oferecidos, e portanto eu pus-me a ler. Estou mais ou menos a meio e estou a gostar do que estou a ler. A Brenda Ralph Lewis não é uma historiadora por si, não exerce essa atividade, é uma escritora, uma best-seller, e portanto eu estou a ler o livro com muitas pedrinhas de sal, como se costuma dizer, portanto, com muita cautela. Mas do que tenho lido aqui, parece-me interessante para dar a conhecer um pouco da história dos Papas em particular, mas também da religião católica no geral, e para desmistificar aquela ideia de que, ponto 1, a religião e a Igreja Católica em particular são morais, portanto são boas, são benévolas. Não é verdade historicamente, quem não diz isto do ponto de vista histórico, e este livro vem exemplificar isso com vários casos, desde a relação dos Papas com os poderes temporais, com os poderes com os reis durante vários séculos e até milénios, e que continua de alguma maneira até hoje, ou seja, com o poder político, esta intromissão, mas mais do que intromissão, as jogadas de poder. É isso que está aqui a conhecer, jogadas de poder, como é que os papas eram eleitos, como é que eram escolhidos, as derrotas, as batalhas em que eles se viam envolvidos também, os genocídios que foram perpetrados pela Igreja Católica, em particular contra os cátaros, a Inquisição. A Inquisição deve ser dos temas que mais pessoas reconhecem como uma das maldades, um dos malefícios da Igreja Católica do ponto de vista histórico. Mas também as perseguições a bruxas, muitas vezes, e também está relacionado com a Inquisição, as pessoas eram forçadas a confessar um crime que não tinham cometido. Não só confessar um crime, mas confessar práticas que não tinham. E que não era crime. E que não era crime, sim. E práticas que não tinham cometido. E que não existia. E que não existiam. E com isso, mas é verdade, é isso que tu estás a dizer, quer dizer, elas eram forçadas a declarar uma coisa que não existia, sob tortura, e tortura não... São coisas graves, as torturas que eram feitas, algumas estão aqui detalhadas no livro, outras infelizmente não vão tão fundo como deveriam, porque tenho lido bastante sobre o tema, e há torturas mesmo, coisas de psicopatia, de sociopatia a esse nível, e eu acredito que algumas dessas pessoas eram psicopatas, claramente. Não só alguns papas que determinavam que isto deveria ser feito desta maneira, mas também quando o Papa dava uma ordem para avaliar o que é que se passava em um determinado local, as pessoas responsáveis por isso, essas sim eram também psicopatas e cometiam crimes hediondos, esses sim crimes que nós hoje consideramos crimes contra pessoas inocentes. Quando estão sob tortura, as pessoas, para se livrar da tortura e tudo isso, diziam o que achavam que tinha de ser dito e acusavam outras pessoas que também elas eram inocentes. E depois o que fica saliente neste livro é que esses padres que depois iam à perseguição das vítimas denunciadas pelas pessoas que tinham sido torturadas, repetem o mesmo processo quase ad infinito. Em alguns casos morreram milhares de pessoas só numa cidade. Não só pela tortura, mas queimadas na fogueira. E afogadas. Isto foi e se boiar. E afogadas também. É tudo. E depois fala aqui também da depravação, em particular da depravação dos Borgias, da perseguição a Galileu, houve várias perseguições a cientistas e a pensadores, como nós sabemos também. E a relação com o nazismo é assim que termina. Pronto. Mas é um livro que eu recomendo para conhecermos no geral, embora deva ser lido com alguma atenção. E tentar, depois faz parte também da leitura, da capacidade de leitura de cada um de averiguar e de procurar mais informações para complementar as leituras que faz, não ficar apenas por um livro, mas é uma leitura que eu recomendo, que estou a gostar, apesar de ser tal como o nome indica, uma história negra, mas faz parte também da história do pensamento ocidental, faz parte, para quem professou na Igreja Católica, como foi o meu caso quando era novo, também conheceu um pouco a história, e isso também foi uma das razões pelas quais me levou a afastar da Igreja enquanto instituição. E pronto, esta é a recomendação que eu faço, e que também tem muito a ver com os temas que temos debatido hoje aqui, na parte das notícias, nomeadamente da ligação da Igreja ao poder político, à justiça, e quando eu disse que das amnistias podemos passar ao seu oposto, que é as acusações, das acusações quase a uma inquisição, faço essa ligação ao livro que eu agora recomendei. Posso-te deixar uma sugestão de leitura para ti, ainda não para os nossos ouvintes, porque eu próprio ainda não fiz a leitura, estou a iniciar agora, é um livro que encomendei há pouco tempo, deixo-te essa recomendação se calhar para debatermos
num episódio próximo, saiu este livro em português e está a ser uma onda de vendas para a qual eu também contribuí, porque eu também comprei o livro, estava curiosa, mas acho que devemos não só ler aquilo que é escrito por ateus, mas também aquilo que é escrito por pessoas religiosas e pessoas crentes, porque devemos conhecer o que elas têm para dizer. E o livro que eu te recomendo é Deus, a Ciência e as Provas, a Alvorada de uma Revolução. Vou-te ler só o final da descrição do livro no book. Numa linguagem acessível a todos, os autores deste livro relatam de maneira apaixonante a história destes avanços científicos e oferecem um panorama rigoroso das novas provas da existência de Deus. No início do século XX, acreditar num Deus criador parecia opor-se à ciência. Hoje não será o contrário. À partida direi que não, continua a opor-se à ciência, mas vou ler o livro e logo direi, se entretanto eu te aparecer aqui com uma cruz ao pescoço, já sabes, funcionou. Tenho a certeza que isso não vai acontecer, mas concordo contigo, devemos ler, e também já o tenho dito aqui várias vezes, que devemos ler outros livros que não sejam escritos só por ateus. Parece-me que este espaço é mais dedicado a este tipo de livros, estamos aqui a recomendar também literatura ateísta, mas já concordo contigo, esse é um dos livros que também está na minha lista para comprar. Ainda ontem passei por uma livraria e estive a ver vários livros que gostaria de adquirir e esse era um deles. Já o conhecia até porque surgiu nas notícias, foi quase um público de reportagens, devemos ser claros relativamente a isso, porque foram notícias escritas sem qualquer espírito crítico e sem contraditório como deve ser feito. E é um livro sim que vou ler e que poderemos, e terei todo o gosto em comentar contigo no futuro e fazermos um debate em torno desse livro, porque a mim parece-me que não vai haver provas e a minha posição sobre a ciência e a religião são temas que, obviamente, historicamente estiveram interligados, mas que no presente são áreas que pretendem dar respostas diferentes, em muitos casos até questões diferentes, portanto são temas que não se sobrepõem. Temos que trazer cá o Paulo Henriques, que é nosso associado e que é o entrevistado do mês de fevereiro e que certamente terá também uma posição interessante acerca do assunto, porque ele percebe mais de ciência que eu. Aliás, tu no caso da biologia e o Paulo no caso da astrofísica. Eu acho que seria até muito interessante fazermos aqui uma sessão os três. Fica a sugestão para o futuro, mas para já... João, o que é que se passa na Associação Ateísta Portuguesa? Bom, nós, apesar de termos passado por uma altura de férias, até temos estado relativamente ativos. Então, temos continuado com a publicação dos textos no blog Diário de uns Ateus, que está bastante dinâmico. Tivemos recentemente a tertúlia online, que foi no final do mês de dezembro, a tertúlia online dedicada ao ativismo ateísta, que também foi bastante participada e com intervenções bastante interessantes, tanto da perspectiva portuguesa como da perspectiva brasileira, porque tivemos o Marcos Cavalcanti também a participar. Não sei se queres comentar um bocadinho essa tertúlia também, do que se falou. Olha, antes de mais, quero referir que, a pedido de muitas famílias, o tema será repetido. Nós fizemos esta tertúlia já mesmo no final do ano, portanto, no último sábado do mês, como sabem, foi dia 28. Muita gente não pôde estar presente porque não estava cá. Eu inicialmente temi mesmo que a tertúlia não pudesse ser feita naquela data, porque de facto é uma data complicada para toda a gente. Ainda assim, tivemos participantes suficientes para avançarmos, mas ficamos com a sensação de que poderíamos ter falado mais e poderíamos ter tido mais intervenções. Eu acho que há muita gente que fez falta naquela sessão e, portanto, nós vamos mesmo repetir este tema de futuro. Este foi um pedido que o Marcos Cavalcanti também nos fez repetidas vezes e podem estar descansados, isso está planeado para o futuro. E depois deixar também a indicação de que, normalmente, nós tendemos a estar de acordo nestas tertúlias, porque somos todos ateus e estamos a falar sobre religião, estamos a falar sobre ateísmo e normalmente estamos de acordo. Não foi o caso. Tivemos opiniões diversas acerca deste tema, acerca do que é o ativismo ou do que deve ser o ativismo e como lá chegar, e isso foi das coisas mais interessantes, ver que mesmo dentro da comunidade ateísta portuguesa temos posições diferentes em relação a como fazer avançar os nossos objetivos, e os nossos objetivos são muito claros. Queremos um país mais laico, com mais respeito pelos ateus, com uma posição
marcada da nossa parte em que não nos deixamos violar pela religião. Isso foi muito interessante e espero que a próxima sessão tenha mais participantes para podermos ouvir ainda mais opiniões. Concordo. E sim, haveremos de voltar a esse tema. Depois, continuam as dificuldades para conseguir a apostasia. Temos estado a lutar por isso. E também no meu caso vou reforçar o pedido este ano, como tinha comprometido comigo mesmo e que já tinha transmitido aqui. Não sei se tens avanços no teu lado. Olha, do meu lado está tudo na mesma. Eu recebi um e-mail do padre da paróquia em que fui abusivamente batizada, a dizer que já rasurou o nome do livro de batismos e não tem mais nada a dizer sobre o assunto. Ora, isso para mim não chega. Primeiro porque é uma pessoa em quem eu não confio, como não poderá deixar de ser, até porque o conheço e, portanto, não confio na palavra desta pessoa. E sei que, ou acredito que seria perfeitamente capaz de me dizer já fiz, só para me despachar. Não obtenho nenhum tipo de resposta por e-mail da parte do vigário judicial. E eu quero um documento escrito, devidamente assinado e carimbado, que comprove que realmente o meu nome já não consta do livro de batismos. Não me chega um e-mail do padre e vou continuar nesta luta. Eles não sabem, porque eu nunca referi que sou secretária da Associação Ateísta Portuguesa, mas inclusivamente já fiz ameaças com advogados. Se não me responderem, eu vou entrar com advogado nesta situação. É uma situação que eu prevejo que se vai arrastar ainda durante muitos meses e, como sabes, já vai para 2 anos que estou a tentar fazer este pedido e sem sucesso, mas continuarei a tentar fazê-lo e eu estou a deixar que isto se arraste, porque eu quero ver até onde é que eles vão, antes de saberem que eu estou dentro da Associação Ateísta e dentro da direção, porque isso teria outro peso e eu quero ver qual é Claro. a experiência de uma pessoa que não tenha o peso que eu poderia tentar exercer dada a minha posição. Não o quero fazer, quero ver exatamente como é que a coisa se processa para poder ajudar outras pessoas que passem pelo mesmo. E isto, como sabes, é variado. Numas paróquias é de uma maneira e de outras paróquias é de outra. A Inês, por exemplo, teve muita facilidade com o padre da paróquia dela. Eu não estou a ter com o padre da minha paróquia. E precisamente por falar em Inês, e para as pessoas saberem do que é que se trata, a Inês Tomás foi a mais recente convidada deste podcast, Homo Sem Deus, e foi a convidada do episódio anterior, e que recomendo que vocês, que quem está a ouvir agora este episódio, que também ouça esse episódio em particular, porque foi muito interessante. Imagino que tenha sido muito interessante entrevistar a Inês, como foi para mim interessante ouvir a vossa conversa que tiveram. Basicamente a Inês partilhou a sua experiência de abandono da religião, primeiro porque era muito pequena a Igreja Católica, porque a família passou a frequentar a Igreja Batista, e é dessa igreja que ela tem mais memórias e portanto tentou separar a certa altura das duas, a certa fase da vida, e o que mais me sensibilizou naquela história foi porque quando ela chega à maioridade e acaba os estudos e entra na universidade, passou ali por uma fase complicada e que pediu ajuda financeira aos pais, e os pais disseram que não lhe pagavam, que não o podiam ajudar financeiramente porque estavam a pagar o dízimo à igreja, ou seja, colocaram a ajuda financeira a uma religião à frente do apoio à educação de sua filha. Isto a mim chocou-me por duas razões. Primeiro, porque não consigo como é que um progenitor, isto não deveria ser uma escolha, a decisão é óbvia, os filhos em primeiro lugar. Isto devia ser a escolha de qualquer pai, a orientação de qualquer pai, a sua motivação, o seu objetivo principal é os filhos em primeiro lugar, antes de tudo o que quer que seja. Em particular, antes da religião. Não foi isso que aconteceu aqui. Isto como também porque eu sou uma pessoa que valoriza muito a educação e o conhecimento, e ver que estes pais privilegiaram a superstição, a religião, em detrimento do conhecimento e da cultura e da formação educacional da sua filha. Foi uma coisa que me chocou imenso, foi que me chocou mais nesse episódio, e por isso recomendo também que ouçam esse episódio para também para as pessoas tirarem a sua opinião. Gostava de saber, uma vez que tu entrevistaste-a, deves saber mais do que eu, tiveste a oportunidade de falar mais com ela do que nós, que estivemos a ouvir. O que é que nos esteja a dizer mais sobre esse caso? Eu falei com a Inês várias vezes antes desta entrevista. Eu falei com ela por telefone,
porque ela contactou-nos por e-mail para pedir ajuda com o processo, os 2 processos de apostasia. Precisava também de alguma orientação para reescrever a nossa carta modelo para a dirigir à Igreja Batista, e eu acabei por lhe disponibilizar o meu número de telefone e de falarmos, por telefone várias vezes, daí também ter surgido este convite para participar no Almoço em Deus. E devo referir que a Inês aceitou este convite e foi a primeira pessoa que eu entrevistei. Não foi a primeira entrevista que saiu no podcast, porque eu fui organizando as entrevistas consoante o momento, as notícias, aquilo que seria mais relevante naquela altura em que a entrevista sairia. Por isso não foi uma ordem cronológica, não está a ser uma ordem cronológica. Há várias outras entrevistas que já foram gravadas há vários meses e que ainda não saíram, e portanto, aos nossos ouvintes e aos entrevistados, nós não estamos a fazer isto por ordem cronológica, estamos a tentar encontrar aqui a melhor forma de ir distribuindo estas entrevistas. E a Inês foi mesmo a primeira pessoa que eu entrevistei e veio destas conversas por telefone. A Inês é uma pessoa que tem uma coragem incrível. Não está aqui exposto neste episódio o total da coragem desta mulher. É uma jovem, é muito jovem. Tudo o que conseguiu na vida foi às custas dela, porque os pais não a ajudaram. Pelo contrário, quando estás num ponto em que tens ataques de pânico por causa desta ação religiosa, não só não te estão a ajudar, como te estão a prejudicar. E uma coisa que eu quero referir, que é uma conclusão que talvez não tenha ficado clara no episódio, na entrevista, em follow-up disto, a Inês não conseguiu obter uma apostasia da Igreja Batista. Apesar de ter enviado a carta, apesar de ter feito os possíveis, ela esteve presente, portanto foi lá falar com o padre católico, e o padre assinou-lhe a carta em como tinha recebido o pedido de apostasia, mas depois não conseguiu fazer este processo com a Igreja Batista, porque quando tu tentas contactar as pessoas para sair da Igreja, de forma objetiva, de forma escrita, há uma tentativa muito grande de evangelização. E, portanto, a pessoa depois já nem sequer tem armas para se desvincular, porque há uma perseguição imensa à pessoa que quer sair. Ela acabou por fazer este processo ao contrário, ou seja, foi às autoridades alemãs e disse: eu quero desvincular-me e eu quero declarar-me como ateia. Isto teve um custo simbólico, creio que na altura ela me falou de, não sei o valor ao certo, mas vamos falar entre 20 a 60 euros, quer dizer, não estamos a falar de um custo gigantesco, nada disso, são custos administrativos, e teve que se declarar ateia no país para onde emigrou. Isto não devia ser necessário, nem devia ser pago, devia ser gratuito cá, porque já se paga muito pelos batismos. E essa é a conclusão que eu tiro de lá, quer dizer, ela teve que recorrer a uma instituição, uma instituição estatal laica, para conseguir exercer o seu direito de não pertencer a uma religião, neste caso duas, porque ela também não recebeu nenhum comprovativo da Igreja Católica, atenção. É necessário que isto se fale. Esta é uma realidade que muitas vezes as pessoas acham, tal, olha, sais e acabou. Está bem, sais e acabou, mas e depois se tu precisares de um papel? O que acontece? Não acontece nada, porque as igrejas não te deixam sair. Quanto mais pessoas pedirem uma apostasia, mais nós temos o poder de facilitar essas apostasias. Pois, precisamente por causa disso é que achei essa entrevista, essa vossa conversa bastante interessante. E por falar no podcast, outra notícia da Associação Ateísta é que este podcast, o Almoço em Deus, está a concorrer aos prémios Pods. E nós temos feito divulgação nas redes sociais de como votar, e espero que o nosso podcast seja eleito, seja escolhido. Queres também explicar um bocadinho esse processo? Não é grande processo. Os prémios Pods são anuais, há uma escolha que é feita por um painel. Não é o caso, portanto não fomos selecionados por esse painel para os prémios. É uma espécie de prémio do público. O objetivo aqui não é ganhar, o objetivo aqui é divulgar, porque não temos ainda a projeção suficiente para acharmos que temos essa pretensão. Mas temos sempre a pretensão de divulgar e, portanto, o vosso voto é importante nesse sentido, e esperamos que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, tenhamos mesmo a pretensão de ganhar o prémio, porque
ganhar um prémio ou ser exposto numa plataforma destas significa chegar a mais pessoas. E nós não estamos a tentar evangelizar, não estamos a tentar desconverter pessoas, nós estamos a tentar chegar aos ateus que já existem e que se devem organizar e que se devem juntar a nós para se organizarem, para ter uma voz ativa não só na sociedade como dentro da própria Associação Ateísta. Se a Associação Ateísta Portuguesa vos representa, então devem participar nela para poderem ditar o que é feito dentro da Associação Ateísta. E nesse sentido é uma iniciativa que eu acho importante. Só para dizer que, uma vez que estamos em transição e mudança de ano, 2024 para 2025, e estamos a falar do podcast, também dizer que há um episódio especial, se é assim que podemos dizer, em que tu fizeste o balanço do ano, e é um episódio muito curtinho e que também recomendo que as pessoas vejam e ouçam para poderem acompanhar o que também tem sido desenvolvido. Obrigada, João, e obrigada por estares cá comigo mais uma vez neste mês de janeiro, a iniciar o ano. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com uma entrevista interessante para os nossos queridos primatas pensantes e o João Monteiro volta no próximo mês para a crónica mensal de fevereiro. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.